Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Hoje eu vou saudar vocês como os amigos e amigas que eu passo a ter agora dentro do YouTube e que normalmente eu chamo de alimentaristas, colegas alimentaristas. Bom, nós estamos agora chegando numa fase aqui do nosso canal em que nós estamos diversificando os assuntos e os temas dentro dessa história de alimentarismo. Então, para quem está chegando agora, não me conhece, meu nome é Frederico Cunha, eu sou um alimentarista. O que que é isso? Eu sou um estudioso do sistema alimentar. Todas as questões relacionadas com a alimentação e com as áreas que eu atuo, eu sou médico veterinário de produção de alimentos, há 34 anos eu atuo nessa área. Eu sou advogado, especialista em direito ambiental e direito público. Eu sou nutricionista, voltado para a área de comportamento, né, de alimentação relacionada ao comportamento, que algumas pessoas denominam de comportamento alimentar, e algum grupo nutrição comportamental, e sempre me interessou essa cadeia de produção de alimentos, né? Desde quando eu comecei na área da veterinária, produzindo alimentos, a gente produzia produtos lácteos, gado de leite, né? Pasteurizava, produzia todos os produtos de linha, e até hoje, atuando como presidente da Comissão de Direito Agroalimentar e Nutricional aqui da OAB, a primeira comissão que atua com esse sentido, agroalimentar e nutricional na OAB do Distrito Federal. Já vou para o meu segundo triênio atuando como presidente dessa comissão. Eu atuo como membro aqui no Conselho de Segurança Alimentar no Distrito Federal, próprio estado do Distrito Federal também, envolvido nessas questões de segurança alimentar, direito humano, alimentação adequada. E venho orientando os colegas na parte, primeiro, do motivo, do explicando como funciona o sistema, o que que é o alimentarismo, o que que é ser um alimentarista, né, um estudioso dessa área, e o que me levou a ser alimentarista, criar esse termo, né, e trazer essa ideia de atuar no sistema todo alimentar. Eu vejo que, em geral, as pessoas conhecem partes do sistema. Normalmente, quem é consumidor conhece a parte do consumo, quando a comida já está no prato, né? E a parte da nutrição também se preocupa muito com essa parte do consumo, ali do supermercado para frente. E eu juntei tudo. E por quê? Porque eu tenho curiosidade. Eu sou muito envolvido com a questão alimentar. Tem a parte da questão alimentar, que é a parte de produção, que eu adoro, essa parte, principalmente da parte de produtos de origem animal, leite, carne, carne bovina, carne suína, ovos, carne de frango, peixes, piscicultura, né? Apicultura, né? Como chamamos. Então, todas essas proteínas, além de outro tipo de produção que não é proteica, mas que também é animal, que é o mel, né? O mel, ele é produzido por abelhas, que fazem parte desse conjunto de produtos que o veterinário, inclusive, é responsável pela fiscalização. Então, o objetivo meu sempre foi atuar nessa área, buscando uma forma de comunicar para as pessoas toda essa riqueza que nós temos dentro do setor agroalimentar. Então, para poder conseguir trabalhar com essa questão do sistema alimentar, eu fui me especializando. Comecei como veterinário, depois fiz a área do direito, depois nutrição. Recentemente, para poder conseguir aproximar mais essa parte de comunicação, eu concluí o curso de gestão da tecnologia da informação e devo concluir agora, no final do ano, o curso de gestão ambiental. Então, com isso, eu devo fechar as minhas graduações para poder tratar desse assunto, a parte ambiental, de sustentabilidade da produção de alimentos, apesar de eu ser especialista também, né, na área do direito, a parte da TI, né, conhecer um pouco esses mecanismos que agora a gente está utilizando para poder se comunicar. E dentro desse conceito do alimentarismo, né, da comida, desde a parte lá da produção de insumos até a parte do consumo e depois, eu venho desenvolvendo assuntos. Então, eu trabalho com a parte de carreiras, né, voltado para a questão de desenvolvimento de carreiras dentro desse setor agroalimentar. Eu atuo na parte da educação, que é essa informação, educação alimentar e nutricional, a educação em relação aos mecanismos de produção, educação dos colegas, por exemplo, que eu tenho na advocacia, que eles conhecem muito pouco desse setor, né? E eu venho trazendo todas essas novidades. E dentro daqui do YouTube, eu venho buscando uma série de informações que façam essa conexão entre
aquilo que eu falo e o público que eu busco. E que tenham pessoas que ressoem da mesma forma, pensem da mesma forma que eu, sintam da mesma forma que eu. E, essa relação da alimentação, para mim, ela tem uma relação afetiva, cultural, né. Meus pais são nortistas e minha mãe já é falecida, mas a gente tem muito aquela coisa da identidade do nortista através da alimentação. Eu nasci no Rio de Janeiro, eu resido em Brasília, mas essa identidade ficou muito amalgamada dentro da minha personalidade também. Então sempre quando havia algum evento comemorativo, tinha uma comida especial, né, que o dia de aniversário, o aniversariante escolhia a comida que a minha mãe ia preparar. Quando nós queremos reunir, sempre tem: "Ó, chegou uma comida aqui", meu pai me liga, meu pai ainda está vivo, graças a Deus aqui, já com 90 anos, mas ativo, e ele sempre quando é para reunir, ele fala: "Olha, chegou uma comida diferente, chegou um tucupi, vou fazer uma maniçoba", e aí a gente reúne. Então a comida tem essa identidade. E tem um outro lado da comida, além da carreira, além da educação, além da saúde, além da sustentabilidade, além da questão nutricional, né, da segurança alimentar, que é uma área que eu queria traduzir e aí eu consegui fazer o link, que é essa nova proposta que eu estou trazendo para vocês, que é o alimento espiritual. Tem uma frase na Bíblia que diz o seguinte: "Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra", né. Então, o alimento, ele serve como alimento físico, mas existe uma mensagem que é transmitida por esse alimento. E aí eu volto à Bíblia, né, eu sou cristão, tenho a referência, né, de Cristo, né, o nosso a nossa referência, acho que todo cristão tem que ter, e trago essa questão da mensagem da lembrança afetiva, quando você vai lembrar afetivamente ou se entregar espiritualmente do momento da Santa Ceia, né, tomai e comei, né, tomai e bebei. E as mensagens que Cristo também trazia, que Jesus trazia, quando falava que você podia fazer alguma coisa para alguém, algum dos seus pequeninos, e teria feito a ele. E aí quando ele é perguntado, né, ele fala: "Quando tive fome, me deste de comer, quando tive sede, me deste de beber". Então, essas passagens elas foram conectando essa relação de espiritualidade do alimento. E aí me surgiu a curiosidade de começar a buscar na Bíblia as questões alimentares. E é essa a proposta que eu vou trazer para vocês, começar a partir dessa sexta-feira, nós estamos no dia 29, numa quarta-feira, esse deve ser o vídeo inaugural, dessa nova série. Eu imagino que eu deva colocar a série como alimento espiritual, ou o que Jesus comia, né, eu devo falar alguma coisa sobre a nossa alimentação de hoje brasileira, né, trazer essa ideia que Deus é brasileiro, né, e se Deus é brasileiro, o que que Jesus come, né. Então, se Jesus tivesse nascido no Brasil há 40, 50, 60 anos atrás, a gente está perdendo, tá gente, isso daí, a cultura alimentar, isso é um ponto também que eu quero trazer e resgatar. O que que ele comeria, né. Quando ele fala assim: "Pois tive fome e me deste de comer". Se eu sou um nordestino, sou um baiano, e alguém teve fome e eu dou o que comer, e é uma comida que eu como da minha região, o que que ele iria comer? O que que eu daria para esse pequenino de forma a dar a Jesus, né? O que que eu compartilho da minha comida, daquilo que eu gosto com alguém, e aquela pessoa ela vai ser a conexão desse amor ao próximo e ao amor a Deus. Então nós vamos começar agora a desenvolver essa ideia, eu estou trazendo uma série de livros que eu li, uma série de questões que estão na minha cabeça, é lógico, a Bíblia como referência, eu peguei algumas referências bíblicas já, até anotei, conversei com alguns alguns entendidos, melhores, muito mais entendidos da Bíblia do que eu, né, e algumas coisas eu gostaria de já antecipar para vocês. Então, por exemplo, não sei se vocês lembram de uma passagem bíblica em que Jacó tinha vendido sua primogenitura a Esaú, está lá em Gênesis, né. Essa questão por acho que era um ensopado de lentilhas, né. A questão da comunidade de Israel quando saiu do Egito, e quando eles começaram a andar, né, a ideia do maná, do pão do céu, do êxodo, a questão quando o pessoal saiu do Egito e depois de um tempo eles se queixaram e não deveriam ter saído, e pelo menos no Egito eles tinham
pão e carne, né. Então, também existe uma relação dessas passagens de alimento, com a passagem daquilo que nós temos da comunhão, né, do pão e o vinho, né, e aí tem essas relações também para trazer. E como seria isso dentro do Brasil, dentro da nossa cultura? E aí eu vou levantando algumas outras coisas, a questão das vacas gordas e vacas magras, né, do José, que ele fala para o faraó, do sonho, interpreta o sonho, da questão dos alimentos impuros, né, porque os judeus, e Jesus era judeu, tinha uma série de alimentos que eram considerados impuros. Aí, como é que fica esses alimentos agora? Eu sou cristão, posso comer? Jesus não comia. Então, todas essas questões eu vou trazer. E aí eu vou trazer alguns livros que vão servir de referência para mim. Tem um livro que eu gosto muito, Comida como Cultura, de Máximo Montanari, né, e ele fala sobre essa questão da geografia do gosto ao gosto da geografia, nos lugares onde cada um tem um tipo de gosto, né. Tem uma outra coisa que eles falam sobre o tipo de comidas que a gente considera boas e ruins, né, por que que nós consideramos. Tem uma passagem que é ótima aqui que ele fala: "O gosto é um produto cultural. O órgão do gosto não é a língua, mas o cérebro, um órgão culturalmente determinado por meio do qual se aprende e transmite critérios de valoração." Realmente, a gente olha determinadas comidas e fala: "Poxa, como a pessoa come isso?", né, mas ela foi criada comendo aquilo, então para ela não é a questão do gosto só, é a questão do cérebro. E também a gente tem repugnância com determinados alimentos que a gente nunca provou, então não dá para saber seu gosto, é uma questão de cérebro. Então ele diz que o órgão do gosto não é a língua, é o cérebro. Tem outra muito interessante, que é um pesquisador chama Câmara Cascudo. Câmara Cascudo, ele fazia pesquisas, né, um colega do direito, mestre, um doutor, ele fazia pesquisas sobre alimentação, dentre as várias, Câmara Cascudo era um gênio, né, fazia várias pesquisas. E ele conta também a história da alimentação no Brasil, né, e aí a gente vai resgatar muita coisa aqui que já está sendo erodida, perdida. E tem uma outra coisa interessante também, né, quando Jesus fala sobre partir o pão, esse é meu corpo, tomai o vinho, esse é meu sangue, no início isso criava uma repugnância aos primeiros cristãos, e por isso também havia essa separação, né, porque na na transubstanciação, na conversão daquilo o pão em corpo e o vinho em sangue, é você incorporar a Cristo, né, estar com Cristo em você, dentro de você. E o alimento, ele tem esse aspecto, é a única forma que você tem de estar dentro da pessoa sem encostar nela. Não é bonito isso? Então, isso é uma questão espiritual, é transcendental, é mística, né. Então o alimento ele tem mais do que só o pão, nem só de pão vive o homem, né, ele tem algo mais que ele acrescenta na nossa história. Por isso que eu acho interessante fazermos essa série agora, e eu começar a trabalhar essa questão dentro da Bíblia, né, como eu falei dos alimentos impuros, né, e que a gente por que que a gente pode comer agora o que Jesus não comia, sendo ele judeu, né, quando que foi rompido isso, e quais alimentos a gente come hoje, ou quais alimentos Jesus comia e ele não poderia comer hoje. Então, estão surgindo uma série de ideias e eu gostaria também do feedback de vocês, tá. Então a série vai se chamar mais ou menos alguma coisa como alimento espiritual, vamos falar sobre o que Jesus comia, o que são essas passagens bíblicas com relação à alimentação. Então a gente vai trazer esse contexto da alimentação, e tem um outro livro de referência que eu vou utilizar, que é a História da Alimentação. Também daquele, Máximo Montanari, mas também Jean-Louis Flandrin. É um livro de referência para a gente na área da nutrição, História da Alimentação, é um livro bem completo, e ele fala algumas coisas também desse período, de Jesus, né, eu até marquei aqui, em que ele fala sobre as razões da Bíblia, regras alimentares hebraicas, por que que se comia o que comia, os animais comestíveis, em nome da ordem do mundo, o mais próximo das origens, o porco, um animal suspeito, a proibição do sangue. Então nós vamos começar a entrar nessa seara, tá certo? Alimentaristas, que tratam sobre as questões desse tipo de alimento que tem a ver com quem professa a fé cristã, né? Se você não professa uma fé cristã, mas tem interesse também em saber, comunique com a gente, fale com a gente, tá?
E eu vou caminhando agora para o encerramento, mas eu gostaria de ouvir vocês. Então eu vou colocar à disposição, se vocês quiserem entrar em contato, tem esses endereços aqui, tá joia? Tem meu Instagram, aqui o próprio YouTube, vocês podem fazer comentários sobre esse vídeo, sugestões. Dentro do meu Facebook está um pouco desativado, mas pode curtir lá. E o meu LinkedIn também. Em qualquer um desses, você vai poder entrar e fazer o comentário daquilo que você acha, das ideias, das sugestões, com relação a esse novo momento, que é o momento em que nós vamos começar a falar sobre alimento e Bíblia, alimento e cristandade, alimento e cultura e espírito, esse entrelace entre essas relações, certo? Eu espero que vocês gostem, que vocês contribuam e que eu consiga trazer insights, formas diferentes de ver esse alimento que todo dia nós temos à nossa mesa, o pão nosso de cada dia que Deus nos dá, tá certo? Eu vou encerrando por aqui, enviando um abraço a todos e minhas saudações alimentaristas. Fiquem com Deus.